certo? Não entrou ninguém. Vamos lá. Enquanto você vai sendo avisado, em nome de Jesus, são 10h04. Amém. Tá indo? Olá, gente, vocês que estão entrando aí, que Deus abençoe muito vocês. Por favor, os comentários estão ativados, tá? Desativado. Não? Desativado. Se o som estiver ruim, manda uma mensagem no WhatsApp, pede para alguém mandar uma mensagem no WhatsApp do Léo ou lá no grupo da própria JMI, se você faz parte, e avisa a gente, porque infelizmente a gente teve alguns contratempos aí, às vezes para subir ou abaixar o microfone, fazer alguma coisa. Como é que tá a entrada da galera? Tá legal? Deixa eu ir vendo aqui. Que Deus abençoe você que está entrando aí na live, que o Senhor Jesus possa ministrar muito no teu coração. Abaixa. Show. Amém. Esperamos do fundo do nosso coração que seja um tempo de abertura de mente. Nós estávamos orando aqui, né, Léo, hoje, e nós dividimos algumas coisas, que o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo possa abrir a tua mente nesse dia e que haja revelação do Senhor. Amém, Léo? Amém. Está no seu coração? Que seja uma noite de libertação de mente, de renovação de mente, no nome de Jesus, igual o apóstolo Paulo fala em Romanos 2, que a nossa mente seja renovada para entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém. Nós estamos trabalhando um tema que é propósito de vida, e eu espero do fundo do meu coração que você possa ter assistido a live de sábado, onde eu, o Léo e o Mate, nós conversamos a respeito do propósito chamado identidade. Obrigado. Mexe não, pode deixar. E eu espero do fundo do nosso coração que você tenha assistido a live de sábado e que você possa ter experimentado de algo no Senhor. Nós falamos um pouco sobre propósito chamado identidade, e no começo nós introduzimos falando muito sobre propósito e chamado. Muito interessante isso que o Mate usou. O Mate falou que o propósito é o topo da montanha e Deus está lá, e o chamado é Deus te dizendo vem, né? Deus deu uma frase que para os anjos ele diz vai e serve, toca fulano, fala com ciclano, mas a nós Deus diz vem. E foi isso que nós dividimos bastante, mas depois nós falamos sobre a identidade. Eu gostaria que você, Léo, começasse introduzindo para a gente em relação, um resumão do que aconteceu na sua ótica, e falar sobre a identidade de filhos. É muito interessante quando nós falamos sobre identidade de filhos. Deus, ele não traz somente uma identidade que eu sou filho, mas Deus, ele traz uma identidade que além de eu ser filho, eu sou um filho semelhante ao Pai. Isso que traz a diferença. Nós não somos uns filhos, nós não somos filhos comuns. Nós somos filhos de Deus, mas semelhante ao Pai. Se você é filho de Deus, mas não é semelhante ao Pai, você não está sendo filho. Você está sendo, como que eu posso dizer, uma pessoa comum na terra. Porque a Bíblia é clara em dizer que Deus espera, a criação espera ardentemente pelas manifestações dos filhos de Deus. É um filho semelhante ao Pai. Então a nossa identidade de filho não é um filho comum, mas um filho semelhante àquele que nos chamou, àquele que nos diz vem. E já pensando um pouco sobre como ser semelhante a Deus, que nós citamos semana passada, ter a natureza de Deus, ter a divindade de Deus, como que eu posso dizer assim, naquilo que Ele nos chamou, ter um novo nascimento, arrependimento, e ter os frutos do Espírito marcante em nossas vidas, ter sede por obra de justiça. Acho que esse é a grande dificuldade da gente entender o propósito, porque a gente sempre separa em dois caminhos: propósito trabalho e propósito vida, propósito igreja, propósito casamento. Mas na verdade o que Deus tem para todos nós é um propósito de vida completo. O propósito, ele não se diferencia. Na verdade, o casamento, o namoro, o trabalho ou qualquer outro ato que eu faça
ele serve para que eu continue subindo aquela montanha do propósito, do chamado, mas tudo parte se você entender quem você é em Deus. Se você não entender quem você é em Deus, certeza que você vai ser uma das pessoas mais infelizes. A gente citou Nicodemos, que não adiantou Nicodemos ele ter status, não adiantou Nicodemos ele ter posição, ele ser um mestre, ele ser um líder, sendo que ele não tinha nascido de novo. Então a minha oração desde já para você é que você não perca os teus sonhos, é que você não perca o teu tempo gastando a tua saúde mental se debruçando sobre faculdades, sobre trabalho, sobre coisas na terra, mas não se debruçando em quem saber quem você é em Deus. Porque o que traz paz não é a nossa situação financeira ou a nossa posição social, mas o que traz paz é quem nós somos em Deus. E se você não saciar quem você é em Deus, e você não entender que você é filho e filha de Deus, você pode ter emprego, você pode ter posição, você pode ter status, mas isso não vai mudar nada na tua vida. E introduzindo nisso, eu queria, introduzindo nisso, que eu acho que o microfone não está funcionando, até desliga o seu, que o seu vai sair muito alto. Desliga o seu e vamos falar na voz. Se tiver ruim, gente, por favor, manda uma mensagem no WhatsApp que a gente vai ouvir, tá bom? A galera tá vendo aí. Mas hoje o tema da live é sonhar, planejar e crenças limitantes. Léo, começa dizendo sobre sonhos. O que são essas questões de sonhar para você, planejar para você? Vamos pensar no sonhar primeiro. É interessante que enquanto a gente estava orando aqui, Deus ele começou a ministrar no meu coração sobre o seguinte: quando nós pensamos em sonhar, quem foi a primeira pessoa que sonhou? Foi Deus. E o que ele diz? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então vamos pensar o seguinte: Deus durante 5 dias ele criou toda a criação, só que ele criou seres que não eram racionais. Ele criou o animal, ele criou o leão, ele foi criando seres não racionais, seres que não sonham. Mas quando ele chega no homem, ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que ele está dizendo? Nós vamos criar um homem que sonha igual a gente, que pensa igual a gente, que tem planejamento futuros igual a gente. Então, quando nós pensamos em sonhar, nós temos que pensar em Deus. Quais são os sonhos de Deus para a minha vida? Quais são os sonhos de Deus para aquilo que eu vou ser no futuro? O que Deus está esperando de mim no futuro? Deus ele criou a gente com um pensamento e Deus ele dá a todos criatividade para sonhar. Eu acho que um ponto interessante é que às vezes nós não sonhamos porque nós pensamos que nós não somos criativos. Mas realmente nós somos criativos porque nós somos feitos à semelhança de Deus e Ele coloca em nós o desejo de sonhar e Ele dá também a realização. Então eu acho que é nesse primeiro passo que nós devemos começar, que Deus ele sonha e pelo fato de Deus sonhar, Ele coloca em nós o desejo também de sonhar. Acho que disso que o Léo está falando, tem um versículo em Filipenses, enquanto ele falava, eu nem era casado, eu tinha acabado de assumir a liderança dos jovens e nós sonhamos com o Achegai-vos de julho. Foi um evento que nós fizemos em julho, que nós demos o nome de Achegai-vos, e eu lembro que nós organizamos em questão assim, de uma semana aquilo, chamamos os preletores, os pregadores, e tudo foi baseado no versículo que está em Filipenses, se eu não me engano é 3,16. Eu prometo procurar e mostrar para vocês que diz assim: é Deus quem concede o desejo, é Deus quem concede o sonho, e é Deus também quem te capacita a realizar. Eu acho que esse versículo, ele resume essa live de hoje, porque é sonhar, planejar, mas também não cair nas suas dificuldades, porque crenças limitantes são pensamentos que bloqueiam a gente de continuar, são pensamentos que travam a gente de dar vida àquilo que nós sonhamos e planejamos. Legal quando o Léo disse que
Deus ele foi criando todos os animais, Deus ele foi criando planta, ele foi criando terra, ele separou as águas, mas tudo aquilo que não sonhava, tudo aquilo que não tinha sentimento. Mas quando chegou no homem, ele disse: façamos. Então, cara, Deus sonha. Deus sonha. E o Espírito de Deus que sonha está dentro de você. O Espírito de Deus que sonha, e esse mesmo Espírito que criou todas as coisas e é criativo. Eu vi uma palestra uma vez do líder do Jeová Nissi, e ele disse a respeito de que Deus é criativo. Cara, por que Deus criou uma banana amarela com cascas pintadinhas? Tipo uma girafa, pescoço comprido, da cor que ela é, uma zebra. Cara, por que Deus criou um pé de acerola? Porque Deus ele é criativo, e Deus pintou a criação. Então, quando a gente pensa sobre sonhos, e você tem algum sonho, isso casando com o teu propósito, com o teu chamado, e baseando-se tudo na tua identidade, à medida com que você vai caminhando com Deus, descobrindo a tua identidade, descobrindo quem você é, você vai descobrindo e conhecendo o coração de Deus. O rei Davi, quando ele foi chamado para ser rei, o profeta disse que Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Então, à medida com que você caminha com Deus e você apresenta o teu coração diante de Deus, Deus vai imprimir em você a identidade de filho e de filha amada de Deus, e você vai conhecendo os desejos, você vai conhecendo o coração de Deus, você vai conhecendo os sonhos de Deus e os desejos. Os sonhos de Deus é o teu propósito e o teu chamado. Léo, fala pra gente essa questão de ir caminhando com Deus e ir descobrindo os desejos e os sonhos de Deus na caminhada e nas fases da sua vida. Da minha vida, eu posso citar no Bíblia assim? Bíblia, do que E enquanto você falou do rei Davi, eu fiquei pensando que Deus ele já tinha um propósito para Davi desde o começo. E Davi, ele era um ser criativo que sonhava, mas não entendia os sonhos de Deus para a vida dele, talvez. Porque quando Samuel chega na casa de Davi, quem é que está lá? Todo mundo menos Davi. Se Davi estivesse sonhando que um dia ele iria ser rei, provavelmente ele estaria naquela casa. Boa. Entendeu? Então, o que eu penso? Todos os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Porque o que nós sonhamos, ele é limitado àquilo que nós estamos vendo E vivendo. E o que Deus sonha é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. Boa. Por que eu falo isso? Quando Davi ele chega nos pastos, eles cuidavam do quê? De ovelhas. E o que Deus estava pensando sobre ele cuidar de ovelhas? Nós não conseguimos imaginar e nem entender. Mas Deus, pelo fato de Deus olhar ele cuidando de ovelhas, começando no pouco, Deus já imprimia algo no coração dele. E durante muito tempo ele cuidou de ovelhas. E Deus já estava imprimindo algo no coração dele. Então todo sonho nosso, ele começa naquilo que nós já estamos fazendo e que ainda está pequeno. Boa. Entendeu? Por exemplo, o Gu, desde pequeno, ele já criou alguma coisa ligada à matemática. E hoje ele trabalha com projeção matemática mecânica. Só que ele não tinha perspectiva que ele iria ser isso quando ele tinha 13 anos de idade. Só que Deus já foi imprimindo algo no coração dele, que trazia isso para o coração dele ser quem ele é hoje. Boa, continua. Entendeu? Então, durante todo o sonho nosso, nós começamos no pequeno e daquilo que nós já estamos vivendo quando pequeno. Quando nós éramos pequenos, pelo fato de nós crescemos. Então, todo o sonho ele é gradual. Nós vivemos um estágio hoje do sonho, daqui 5 anos nós vivemos outro estágio do sonho, e daqui 10 anos nós vamos viver outro estágio do sonho de Deus para a nossa vida. Por mais que nós não conseguimos ver, Deus ele tem um sonho que é muito maior do que o nosso.
Cara, enquanto ele falava, esses dias eu mandei uma mensagem para uma pessoa e ela disse assim, que ela estava perdida em relação ao plano, ao propósito que Deus tinha para a vida dela. E aí eu questionei e disse assim, mas para mim o teu propósito, o teu chamado é evidente, tipo assim, é isso. E ela disse, mas será? Eu acho que é uma geração tão ansiosa. Nós somos uma geração que a gente tem tanto excesso de futuro e a gente tem tanto medo de se frustrar que a gente fica olhando as coisas que vão dar errado. Mas enquanto o Léo citava Davi e o Léo citou a minha vida, entenda uma coisa: o teu propósito e o teu chamado não está muito longe das coisas que você gosta, não está longe das coisas que você já faz. Então, se você quer descobrir o teu propósito e o teu chamado, olha para as coisas que você gosta, olha para as coisas que você faz, olha para as coisas que te dão prazer, olhe para as coisas que te encantam e não tenha medo. Um exemplo, te encanta peças de teatro, Deus tem alguma coisa dentro disso para você. Te encanta construir alguma coisa, como eu amo construir as coisas, eu sou um projetista e sou um líder. Deus me usa para dar forma em pessoas, em locais, em momentos, porque esse é o meu chamado. Então a gente tem que entender que Deus já sonhou com o teu propósito e com o teu chamado antes de você nascer. Exatamente. E antes de você nascer, Ele já começou a trilhar os teus caminhos. Tipo assim, uma criança que é muito ruim em matemática, provavelmente não será um engenheiro, entendeu? Provavelmente. Bem provável. E aí você fica insistindo nessa tecla, mas olhe para a tua infância. Olhe para as coisas que você tem prazer. Olhe para as coisas que você gostava de fazer. Eu nunca gostei de jogar bola. Vocês viram a tragédia que foi aquele papel higiênico na cara da minha esposa. Se você não viu, entra no meu Instagram, Gustavo Carvalho, e vai estar lá. Porque eu nunca tive habilidade para isso, então eu já descarto, tipo, educação física, ser jogador de futebol, ser qualquer coisa do tipo. Mas Deus sempre foi guiando, porque Deus sonhou. Léo, e sobre planejamento? Nós vamos olhando e nós vamos vendo que Deus ele tem algo para a nossa vida. E que o trabalho e que servir a igreja, eles estão linkados, e que na caminhada isso vai crescendo e Deus vai se revelando cada dia mais. O William acabou de citar o ponto do planejamento. Deus ele vai revelando a cada dia. Você pode até fazer planos, mas a resposta certa ela vem da onde? Do Senhor. Então vamos pensar no seguinte: Deus ele vai se revelando e vamos continuar pensando na história de Davi. Samuel ele chega a Davi e unge Davi, fala assim: você vai ser rei. Beleza, vou ser rei. Quando? Não sei. Em que Davi continuava fazendo? Cuidando de ovelhas. Só que durante ele cuidar de ovelhas, o que acontecia? Veio o lobo, veio o leão, veio o urso contra ele, e ele se defendeu tendo aquilo em mão que Deus tinha dado. As 3 pedrinhas desde o começo. Só que chega uma época que os filisteus estão atrás do exército de Saul. E vai todo mundo para o lugar e Davi fica na casa dele. O pai dele faz o seguinte: Davi, vai lá levar esse alimento para os seus irmãos que estão lá e aproveita e traz uma notícia daquilo que está acontecendo. Chegando lá tem o que? Golias. E Davi vê toda aquela situação e fala assim: cara, o que esse cara está querendo? Fala assim: aquele que lutar com ele e vencer vai ter a filha de Saul, não vai mais pagar impostos, vai ter uma série de coisas. O que Davi pensa? Cara, é uma boa proposta, eu posso ir, só que eu só vou se Deus dá a permissão. Então Davi ele toma um passo de ousadia, que é aí que está interessante. Davi ele diz o seguinte: quem é aquele para afrontar o exército de Deus? Quem é aquele para afrontar o exército de Deus? Ele pensa que é maior que Deus? Não. Então o primeiro passo do sonho é o seguinte: se o sonho é de Deus, nada vai impedir
você, a não ser você mesmo. Porque Davi, ele podia fazer o seguinte: ele podia se retrair naquele momento, voltar para casa e dizer o seguinte: ó pai, vai dar ruim, Golias é um cara gigante que vai acabar com todo mundo. Só que Davi, ele toma um passo ao contrário disso. Davi, ele chega e diz o seguinte: eu vou lá e vou vencer. Davi, ele chega para o rei e fala: Saul, eu posso ir lutar? De todo aquele exército, Davi era o único que se levantou para lutar contra Golias. Quem acreditava em Davi? O rei não acreditava, os irmãos não acreditavam, o povo não acreditava, ninguém acreditava. Então todo o sonho ele começa o seguinte: ninguém acreditando em você, somente você mesmo e Deus. E quando você acredita nisso, existem estratégias que Deus vai dando gradualmente. Davi, ele foi um cara ousado em dizer o seguinte: eu vou lutar. Mas Davi, ele não foi ousado o suficiente para pegar a espada de Saul, que Saul tinha oferecido, as vestimentas de Saul, para ele lutar mão a mão com Golias. Por quê? Ele sabia que se ele fosse lutar assim, provavelmente ele iria perder. O que ele já tinha em mão? Aquilo que ele fazia, aquilo que ele fez contra o leão, contra o urso e contra os lobos, se eu não me engano. As 3 pedrinhas que derrubou os 3. Cara, então eu vou fazer o seguinte: eu vou com as 3 pedrinhas. Chegando com as 3 pedrinhas, ele não foi perto, ele foi de longe. Por quê? Cautela, né? Cautela. O que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, acho que no primeiro capítulo, versículo 7, se eu não me engano, que Deus, ele não nos dá um espírito de covardia, mas ele nos dá um espírito de poder, de amor e moderação. Por quê? Se Davi erra a primeira pedrinha, ele tem a segunda. Se Davi erra a segunda pedrinha, ele tem a terceira. Se ele erra a terceira pedrinha, ele corre. Dá tempo de fazer isso. E agora, se ele vai fácil com ali, ele não consegue lutar. Então, o que você tem que fazer no seu sonho? Você vai moderadamente. A palavra ousadia, ela traz uma questão do arrojo. O que é você ser uma pessoa arrojada? É uma pessoa que se atira em algo. Mas a Bíblia diz o seguinte: você tem que se atirar em algo com moderação. O que Deus disse a Josué? Josué, seja forte e corajoso, porque você vai conquistar aquela terra. Mas não se esqueça que eu sou Deus, e é eu que estou realizando o seu sonho. Então, moderadamente, Deus vai capacitando você para realizar o seu sonho, que é o sonho de Deus. Vamos pontuar. Deus, ele tem um propósito e um chamado para todo mundo. Só que Deus também tem uma identidade. Se você não descobrir quem você é em Deus, e isso não for suficiente, saber quem você é em Deus tem que ser suficiente. E um ponto interessante é saber quem Deus é. E saber quem Deus é. Porque se eu sei quem eu sou em Deus, mas eu não sei quem é Deus, não adianta nada eu saber quem eu sou em Deus. Então, primeiro é instituir um relacionamento entre você e Deus. Você e Deus. E aqui nós não estamos numa sessão de coaching, onde nós vamos te dar os 5 passos de uma mente brilhante, mas o que nós temos nós entregamos. Levanta e anda em nome de Jesus. Então, Deus tem um propósito, um chamado, e isso não pode ser a tua obsessão. A tua obsessão tem que ser achado nele e ele te encontrar. É o relacionamento mútuo, é você e Deus. Só que Deus, para que você cumpra o teu chamado e chegue lá no teu propósito, no topo da tua montanha, Ele vai te dar sonhos. Só que esse mesmo Deus que te dá sonhos, esse sonho, Ele já vai te dar o planejamento, entendeu? Uma coisa que a gente precisa entender, e gente, a gente não tinha combinado de falar de Davi, nada, nós não combinamos nada, e Davi está sendo o assunto, porque Deus nunca vai te dar algo para você fazer agora que você já não está fazendo, ou que você tem vontade de fazer. Acabou. Beleza, Deus pode ter um chamado pastoral para você, mas agora o que você sabe é editar foto. Deus vai te usar editando foto, e isso vai ser parte do teu processo para que você chegue lá em cima. Então, o planejamento, porque é sonhar, planejar e crenças limitantes. O ruim é quando a gente planeja a muito longo prazo.
Eu lembro quando eu era mais novo, eu planejava, tipo, eu já com 50 anos, o que eu ia fazer com 40, com 45, com 50. Eu via meu pai tem tantos anos, não, mas quando eu tiver nessa idade eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero estar fazendo tal coisa. Gente, sabe qual que é a profissão que eu queria muito ser? Policial. Eu queria ser um policial, eu queria trabalhar no exército, alguma coisa do tipo, mas esse era o meu desejo. Mas Deus foi trilhando a minha história e Ele nunca me deu algo para fazer diferente daquilo que já não estava aqui. Então, se você está ansioso, porque você está trilhando um caminho que já não é aquilo que você está habituado, ou que você já gosta de fazer algo semelhante, não continua, para. Mas se isso planeje da seguinte forma: busque fazer hoje o que já está ao teu alcance. A gente tem a dificuldade de planejar muito e executar pouco. E nós ficamos naquele planejamento excessivo, e a gente não dá vida a nada. A gente não realiza nada. Então, assim, olhe para o teu coração, veja os teus talentos, a tua habilidade, aquilo que você... Que horas são? 10h30. Aquilo que você já tem habilidade, e em cima disso, olhe o que dá para você servir em cima disso na igreja. Olha o que dá para você fazer em cima disso na tua casa. Olha o que dá para você ingressar numa vida profissional com isso que você tem prazer. E viva. Só que planeje algo para você fazer agora e sonhe para algo em 5 anos. Lógico, sonhe para daqui 15, 20. Mas Tiago vai dizer o seguinte, que a vida é uma névoa. A vida é como a névoa que vai embora na luz do amanhecer. Tipo assim, aquela neblina que está de manhã e você olha, mas quando o sol ilumina ela vai embora. Tipo, vai embora muito rápido. A vida é assim. E Tiago diz que é para a gente não andar ansiosos com as coisas do amanhã, porque isso pertence a Deus. Então a gente tem que viver o hoje e servir hoje. Gente, que em nome do Senhor Jesus, toda ansiedade excessiva, todo excesso de futuro, todo medo de frustração, todo medo de não dar certo, caia por terra em nome de Jesus. Olhe para aquilo que você já tem nas suas mãos. Olhe para as suas pedrinhas. Tipo assim, Davi depois ganhou um exército e espada, mas antes ele matou um gigante com pedrinha, entendeu? E Deus usou ele. E o nome de Deus foi glorificado com aquelas pedrinhas. O nome de Deus foi exaltado com aquilo. Ele serviu o reino de Deus com aquelas 3 pedrinhas. Na frente das pessoas, matando o gigante, ou em secreto, aonde só ele viu aquele leão, aquele animal. Então, planeje, sonhe, mas busque saber os sonhos do coração de Deus. Tenha planejamento a longo prazo, de carro, de casa, de família, de viagem, de sonhos no reino, da onde você sonha que a tua igreja esteja daqui a um tempo, o que você sonha na onde os jovens da tua igreja chegam, o que você quer fazer na tua igreja daqui a 10 anos, o que você quer fazer na tua família, como você vê tua família daqui a 10 anos. Olhe para isso, acho que saiu da câmera, olhe para isso e olhe para aquilo que você tem hoje. E vá caminhando com isso, mas descanse em cima de uma coisa: se você está sonhando e você começou a caminhar, ainda que sejam passos pequenos, não desanime. Léo, fala um pouco para nós sobre crenças limitantes. Um termo talvez difícil, mas é uma realidade na vida dessa geração. Vamos tentar explicar o que é crenças limitantes. Crenças limitantes é o seguinte: quando eu creio em algo, mas eu me considero não capaz de fazer. Mais ou menos isso, se eu não me engano, né? É isso daí. Então, por exemplo, assim, eu creio que amanhã eu vou ter uma prova na autoescola. Só que eu estou muito nervoso e eu já estou pensando que hoje eu vou reprovar, sendo que nem chegou amanhã. Então eu já deixei de acreditar em mim mesmo. Isso é uma crença limitante.
Então, pensando sobre isso, o que nós fazemos para mas anular essa crença limitante em nós? Entender quem Deus é. Qual que é o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus? É trazer o céu na terra, fazer as duas coisas convergir. Só que nós já vivemos esse propósito. Deus ele não reina sobre tudo e sobre todos hoje. Deus ele não está reinando sobre todas as coisas hoje. Jesus Cristo não está reinando sobre todas as coisas hoje. Porque se ele estivesse reinando, nós estaríamos num mundo muito melhor. Nós já estaríamos no céu. Entendeu? E é isso que nós temos que entender. Deus já está reinando, mas ainda não está reinando. Deus ele não está reinando, mas ele já reina. Ele já nos salvou, mas ainda estamos aqui. Então toda a nossa crença limitante, ela tem que ser liberta dessa mentalidade que eu não sou capaz e trazer a mentalidade que Deus já reina, mas ainda ele não reina. Que ele já realizou. Mas ele ainda não realizou. Esse ano está sendo transformador para mim, porque eu estou entendendo isso hoje. Que Deus ele já está governando tudo, mas ainda não governou. Por isso que eu falei que nós temos que ser moderados. Porque por mais que eu dou um passo, Deus ele vai colocar o piso. Só que se eu sair correndo, Deus ele não vai colocar o piso e eu vou cair na frente. Boa. Entendeu? Então é isso que nós temos que pensar sobre a crença limitante. Que nossa mente ela seja liberta disso. Exemplo, se eu vou fazer um evangelismo anunciando o reino de Deus, só que eu já vou fazendo pensando que a pessoa não vai se converter, porque eu já estou frustrado com algo. Como que essa pessoa vai se converter? É simplesmente por Deus. Então se eu já vou crendo que Deus está reinando sobre aquele lugar, é diferente, porque Deus já está naquele lugar, mas ele ainda não está. Por mais que ela haja uma restrição no momento, a semente foi plantada e agora é ela e Deus. É fé. Às vezes nós dizemos que nós acreditamos em Deus e confiamos nele, mas negamos as obras das mãos dele, sabe? Não vou dizer que isso é blasfêmia, porque a blasfêmia é você negar Cristo, é você dizer que Deus não existe, mas é de certa forma nós dizemos que acreditamos, mas achamos que Deus ele não pode agir no todo. E crença, eu acho que crença limitante é a autossabotagem. Meu, quantos sonhos você já não teve? Quantos desejos você já não teve? Quantas vezes você começou a caminhar e a coisa começou a ir, mas apareceu um urso, apareceu um leão, apareceu um gigante, né? A gente ouve muita pregação. Vamos pensar o seguinte, seguindo essa linha de raciocínio do Gu, pensa o seguinte: os nossos sonhos são etapas, fases. Antigamente eu derrotava planejamento. Um urso, um leão, um lobo, Golias. Eu venci Golias, agora eu estou de boa, Saul vai gostar de mim, porque esse era o propósito. Agora o que Saul fez? Eu vou matar Davi. Quando ele achou que o negócio. Quando ele achou que ia engrenar, ele falou o seguinte: agora eu vou matar Davi, Saul vou matar Davi. Qual que era o sonho de Davi agora? Putz, agora eu vou ser rei, eu estou de boa. Não, agora o rei está querendo me matar e eu tenho que fugir disso. E quando ele foi rei, ele teve que fugir do próprio filho. Porque o próprio filho queria tomar o reino, tomou o reino e queria matar ele e virou uma guerra. E é muito interessante que durante todos os nossos sonhos nós vamos ter etapa para dar um checkmate, mas não é a vontade de Deus. Boa. Porque Davi ele teve a oportunidade de matar Saul e ficar livre de Saul, mas ele não matou Saul. Entendeu? Então é o seguinte, nós temos que ter o discernimento daquilo que é de Deus e do tempo de Deus. O que Deus quer realizar hoje, Ele quer realizar hoje. Mas se Deus está dizendo que Ele vai realizar daqui 5 anos, é daqui 5 anos. E você não pode interferir nisso, porque quem está fazendo é Deus. E aquilo que Deus tem não é para você, mas é para os outros. É muito interessante isso. Por exemplo, Josué, Deus ele fala assim, seja forte e corajoso, mas não esqueça que eu sou Deus. Mas quem que vai ser o maior beneficiário? Vai ser Josué? Não, vai ser o povo todo. O seu sonho ele não só pode ser baseado em você. Exemplo do Gu. O Gu ele é projetista. Daqui 5 anos, digamos que ele sonha ganhar 20 mil reais. Louvado seja o Senhor. Só que se ele está sonhando isso e não está pensando no próximo, ele não vai ganhar isso.
E o interessante é o seguinte, eu não vou sonhar pensando no próximo para me ganhar, mas se o meu sonho, ele está mais ligado ao próximo do que a mim, aí eu posso ganhar. Porque Jesus, ele disse, se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você é fiel no pouco, Deixa eu colocar isso sobre mim. se você quer ganhar muito, Seja pouco, se esvazie de si mesmo. então é assim. Caramba, Vaza, a gente nem sonhou com nada com isso, né? Vocês estão pegando aí. Seguinte, eu oro aqui em nome de Jesus. Entenda que aquilo que Deus te chamou para ser não está longe daquilo que você já está pisando. Cara, tenha paz em Jesus. Descanse em Cristo. Saiba que ainda que o mundo está de ponta cabeça, é a tensão do já e ainda não, tipo, mas nós somos salvos, mas ainda não, e essa série de coisas. Descanse que se você teve um mínimo de sonho, isso partiu de Deus. E Ele é o início da live. Ele foi quem te deu o desejo. Ele vai te capacitar para você realizar. E o Léo citou algo muito legal, porque na caminhada nós temos tempos, aparece a oportunidade para a gente dar o checkmate, dizer é agora, mas ainda não é a hora, porque a Bíblia cita a passagem que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele guardou a espada porque ainda não era o tempo. Os fariseus queriam prender Jesus. Jesus não ia morrer? O próprio Jesus dizia toda hora assim: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E toda hora os fariseus tentavam prender ele, mas o que os evangelhos dizem? Que eles ainda não prendiam, porque não era a hora. Interessante pensar no seguinte: as pessoas da nossa casa vai dizer que é a hora, mas Deus vai dizer que não é a hora. Quando Jesus está perto da festa de Pentecoste, os irmãos de Jesus chegam e falam o seguinte: você gosta de se aparecer, então vamos lá, você vai se aparecer. O que Jesus faz? Não é a hora, pode ir vocês, eu vou depois. Então todo sonho ele é baseado nisso. Deus ele tem um tempo e nós temos um tempo. Se a gente for pensando naquilo que nós estamos vendo à nossa volta e aquilo que o nosso próximo está dizendo, provavelmente ele pode dar errado. Sonhos, planejamento, crenças limitantes, autossabotagem. Saiba que Deus, Ele sonhou com você. E repetimos, o teu propósito e o teu chamado não está distante de você. Lembrei da frase agora quando um homem questiona Jesus. Jesus faz uma pergunta e ele responde correto. E Jesus fala: não está distante de você o reino de Deus. Faça uma pergunta para você agora sobre o teu propósito, sobre o teu chamado. Olhe para os teus desejos. Olhe para as coisas que você sonha e que é bobagem para você. Olhe para essas coisas. Coloque isso diante de Deus, do altar de Deus, e saiba que o teu propósito e o teu chamado não estão distantes de você. Agora o problema é que nós sonhamos com algo muito distante. São profecias que eu recebi quando eu me converti. Nossa, você vai pregar para multidões, você vai ser um líder influente. Beleza, hoje nós temos uma geração top, eu acho que já é uma multidão que tem frutificado, mas demorou 7 anos. Demorou 7 anos para mim chegar a um posto de ser um líder, e deu aos poucos ir abafando as minhas atividades, poder ver meu irmão se levantando, o Alves se levantando, o Leléu se levantando, novas pessoas, novos líderes, novos músicos. No começo do Ministério dos Jovens era eu e o Léo tocando, nos últimos cultos de jovens eu não toquei, porque existe uma geração se levantando. Então o tempo de Deus falar e te dar o desejo, mas Deus chegar lá no final, existe um monte de coisa para acontecer. Não negligencie esse tempo, mas saiba que as coisas que você tem vivido aqui é Deus colocando algumas coisas para te fazer amadurecer, crescer, ser liberto, e para que você trabalhe dentro de você essa autossabotagem.
Não se sabote. Não tenha essa mentalidade que você não é capaz. Não tenha essa mentalidade que você não pode. Eu vou dividir de um testemunho. Eu estudo inglês há 7 anos, 10 anos eu acho que desde os meus 15 anos de idade. Eu nunca consegui conversar com ninguém. Eu acho que desde o início da pandemia, em 4 meses, todos os dias orando a Deus. Isso meu professor de inglês, ele é evangélico, ele é crente, ele disse, cara, você tem que orar para o Espírito Santo te iluminar. E eu comecei a orar e dizer, Senhor, me dá. E começou a dar desejo, eu comecei a ficar encantado, eu comecei a destravar isso. Eu tive uma experiência, eu dividi isso com o Léo, em 7 dias, eu desenvolvi um projeto que já foi para fora do Brasil, e isso não nasceu de mim. O Léo viu, da 1h da tarde às 11h da noite, eu consegui desenvolver algo e desenrolei isso em dias, porque Deus deu o sonho e Deus concede o realizar, e isso faz parte de um processo, mas isso não é o meu propósito. Isso é um tempo, e daqui a pouco a nossa vida vai tendo altos e baixos, mas nenhum tempo se auto-sabotando e dizendo que eu não sou capaz, E nem se condenando. Quando eu olho para alguma coisa e eu digo, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Gente, em nome de Jesus, agora são 10h45, nós vamos caminhando para o fim. Em nome de Jesus, Davi recebeu um chamado de ser rei. O propósito dele era governar a Jerusalém, era governar o povo de Deus, mas ele precisou passar por diversos processos, por diversos inimigos da alma dele. O salmista Davi, quando ele escreve alguns salmos, ele diz que teve dias dele sentir dores na alma, teve dias dele ficar angustiado, ele pecou, ele tomou a mulher do outro durante esse propósito, ele adulterou durante esse propósito, durante esse processo, quer dizer, não propósito, mas em nenhum momento isso não deixou de que Deus trabalhasse na vida dele. Por quê? O arrependimento, a cruz de Cristo, a misericórdia do Senhor, saber quem eu sou e quem Deus é. Eu pequei, eu sou pecador, Ele é Deus. Eu me prostro diante dele e digo, Senhor, abre minha mente. O Gu tocou num ponto muito interessante, que é o seguinte: durante toda a nossa caminhada em busca dos nossos sonhos e dos sonhos de Deus, é bem provável que nós vamos errar. Só que quando nós errar, o que Davi fez? Que foi fundamental. Ele podia continuar no ministério e sem voltar para trás. Mas o que ele diz? Senhor, eu me arrependo daquilo que eu fiz, e pode ser até mesmo corpo por corpo. Então, se eu matei o meu irmão, porque o adultério, ele adulterou, mas ele também colocou uma vida à frente disso e matou uma pessoa. Então, me mate. Eu também quero morrer. E as misericórdias do Senhor estavam sobre a vida dele. Então, um ponto muito fundamental que o tocou é, por mais que durante a caminhada em busca do sonho dê errado, você consegue voltar para trás, ver onde você errou, se arrepender e continuar da onde você parou. Deus, ele pode trabalhar isso na sua vida, e isso é o ponto principal: entender quem nós somos e quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso e é Ele quem realiza. Eu sou pecador, falho, em busca da santidade de Deus, em busca da semelhança de Deus, em busca daquilo que Ele tem para mim e para nós todos. Pensa assim comigo, você tem o sonho de fazer medicina, o teu desejo é esse, só que agora a tua família é pobre, você não tem condição, o teu nível de estudo talvez não te faça, você acha que você não pode prestar uma Unicamp, uma PUC, sei lá, e conseguir uma faculdade federal de graça, e você se auto-sabota, e você vai procurar um emprego de recepcionista, cuidadora de criança, não querendo desmerecer essas profissões, não, eu creio que existem pessoas chamadas que têm amor à criança e que vão cuidar de crianças com zelo, porque Deus chamou elas para aquilo. Mas você, por olhar a tua situação, você se auto-sabota, mas você esquece que você tem um Deus Todo-Poderoso e que se você dá um passo, Ele põe o chão.
E se você se esforçar, o Léo disse isso, seja ousado, mas não seja abusado. Porque é interessante que a ousadia ele tem duas formas, né? Ousadia ele pode soar tanto negativo como positivo. Então, por exemplo, assim, o Gustavo é um cara ousado. Mas no que ele é ousado? Ele foi ousado de não ter uma casa e conquistar dinheiro para pagar uma casa. Mas agora Gustavo é um cara ousado porque ele fez isso contra tal pessoa e isso foi ruim. Então seja ousado naquilo que é bom, mas não seja abusado em invadir o espaço do próximo. Passar dos limites. Saiba que eu vejo Deus guiando a história de muitas pessoas que estão muito perto da gente. Jovens da nossa igreja que entraram em faculdade e que têm entrado em profissões que eles sonham, e você ouve da boca deles dizendo assim: é Deus, porque eu não tinha condição, mas Deus abriu uma porta e eu entrei. Deus agiu e as coisas aconteceram. Então, saiba, o teu propósito e o teu chamado, ele não está distante de você. Ele já está diante das tuas mãos. Mas é necessário que você passe por algumas coisas. Não se auto-sabote, não se inferiorize. Vai ter tempos de alto e de baixo. Isso é normal na nossa vida. Nós não vivemos 100% na fé sempre. Nós não vivemos com a autoestima lá em cima. Porém, saiba que em todo esse tempo existe um Deus criador dos céus e da terra. E que se você está tendo algum tipo de sonho, Ele sonhou primeiro. E Ele é quem consegue realizar. Léo, faltam 5 minutos para a gente acabar aqui. E eu gostaria de até os meninos que estão aqui, por favor, que a gente nessa hora se consagrasse em oração. Hoje, enquanto eu orava por esse momento, eu tenho no fundo do meu coração que eu não sei quantas pessoas estão assistindo, mas eu tenho a nítida sensação e sentimento de que Deus vai romper barreiras, sabe? Deus vai tirar traumas e medos da sua mente, e creio que em nome de Jesus Ele vai te guiar para a realização dos sonhos que não é seu, que são dele, que está em você, em nome de Jesus. Gostaria que agora a gente pudesse orar e que você pudesse nessa hora gastar um tempo de oração conosco também, que você pudesse se consagrar ao Senhor nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é o Alfa e o Ômega. O Senhor é o início e o fim de todas as coisas. O Senhor está no começo de um sonho e o Senhor está no fim de um sonho. Eu te louvo porque é o Senhor quem concede o desejo e é o Senhor quem concede o realizar. Eu oro, Pai, que em nome do Senhor Jesus caia sobre os meus irmãos e minhas irmãs sonhos, que eles tenham sonhos de vida, que eles tenham sonhos de prosperidade, que eles tenham sonhos de ser pleno em profissão, no serviço à igreja, no serviço ao reino de Deus, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, que eles sejam revestidos do Teu poder, Senhor, mas que também, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa conceder a eles visão. Planejar é ter uma visão. Nós carecemos da visão do Senhor. Nós precisamos enxergar como o Senhor enxerga. Nós precisamos ver como o Senhor vê. E nós só iremos alcançar isso à medida que nós conhecemos o Teu coração, à medida que nós crescemos no Senhor, à medida que a Tua identidade é colocada sobre nós. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Cristo, nós quebramos toda a obra de Satanás, toda mente destruidora, toda mente que se auto-sabota. Nós repreendemos toda ansiedade, toda crise de ansiedade, todo excesso de futuro, toda depressão, todo excesso de passado, e que em nome do Senhor, a mão do Senhor seja estendida sobre os meus irmãos e minhas irmãs, Pai. Pai, nós repreendemos todo sentimento ruim, toda carência, todo medo, em nome de Jesus.
tudo aquilo que trava, Senhor, que nos trava de vivermos o Teu propósito, os Teus sonhos, de termos a visão, o planejamento do Senhor para cumprimento dos Teus propósitos, caia por terra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz: buscai o reino de Deus acima de todas as coisas, ó Pai, e todas as coisas serão acrescentadas, Senhor. A Tua palavra é clara em dizer todas as coisas, ó Pai. Pai, que se nós estamos preocupados com aquilo que vai acontecer nessa vida, Pai, que a nossa mente possa ser mudada, Senhor, e que nós podemos nos apresentar como sacrifício vivo diante do Senhor, para que a nossa mente seja renovada e que nós venhamos a entender que a Sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Pai. A Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que no nome de Jesus nós podemos ser libertos de uma mentalidade deste século, Senhor. Que no nome de Jesus nós podemos ser libertos da mentalidade do mundo, que o mundo está pregando, Senhor. Uma mentalidade de ganhos materiais e de conquistas, Pai, egoístas, podemos dizer, Senhor. Aonde nós pensamos somente no eu e esquecemos de pensar no próximo, Pai. Que os nossos sonhos venham a ser os sonhos do Senhor. Que o Senhor que tem para sonhos todos venham a Jesus. Que no nome de Jesus, Pai, os Teus sonhos são maiores que o nosso e que nós podemos viver essa realidade, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, traz a esperança viva em nossos corações daquilo que o Senhor quer trazer em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus nós oramos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que você tenha paz. Repetimos, o teu propósito, o teu chamado não está distante daquilo que você tem sonhado, daquilo que você tem desejado e daquilo que você às vezes quer planejar, Daquilo que você já está realizando. e daquilo que você já está realizando. Olhe para isso. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estamos muito felizes. Eu espero que vocês tenham gostado. Tira um print aí, você que está assistindo. Marque a JM Bethesda no Instagram, em nome de Jesus. E nós esperamos vocês aqui amanhã, às 10 horas. Toda essa semana nós teremos live todos os dias, 10 horas. Fique atento nas redes sociais. Amanhã a gente acredita que a gente transmite pelo YouTube. Amém? Amém. Amém? Amém? Deus abençoe, galera, e até amanhã. Alô.